amigos do YouTube, quanto a mim, meus pés quase se tinham apartado, meus passos quase se fizeram escorregar. Assista o vídeo até o fim, que eu vou explicar o porquê disso. Mas vamos ao assunto de hoje, que eu resolvi gravar. Eu vou dar um exemplo para vocês de tudo que está acontecendo no nosso mundo ao redor, como uma peça teatral. Até mesmo o apóstolo de Cristo, o apóstolo Paulo, ele comparou tudo que ele estava vivendo naquela época a um teatro. E esse teatro era interessante, estava sendo observado tanto para anjos como para homens. Então a comparação é uma comparação muito boa, porque muitas pessoas conhecem como é um teatro, mesmo embora nunca tivessem ido a tal. Mas todos sabem como é que funciona e como é que é um teatro. Mas vamos lá. O primeiro passo de você ter uma peça teatral é um patrocinador, alguém que tem a ideia de fazer uma peça teatral. Aí o que ela vai fazer? Ela tem aquela ideia, quer falar sobre um determinado tema, ele vai e chama um produtor de teatro. Aí ele vai, escolhe lá e pega um dos melhores, ou o melhor que tem. Aí ele chama esse diretor de teatro. Chega lá, senta com ele e fala: eu tenho ideia, quero patrocinar uma peça teatral, assim, assim, assado. E quero que você organize tudo para mim e faça essa peça teatral. Beleza? Aí a pessoa, por um bom dinheiro, vai falar: não, tranquilo, vamos fazer sim. Vamos organizar tudo e vamos fazer essa peça teatral. Aí esse diretor de teatro, ele vai reunindo as pessoas que trabalham com ele. Então ele vai, pega um grupo lá e fala: ó, vocês aqui vão cuidar do figurino, vão cuidar da roupagem do teatro, nós vamos falar sobre isso, sobre aquilo. Então eu quero que vocês cuidem de tudo. Aí pega a outra turma e fala: não, isso aqui vocês vão cuidar do cenário. Vocês pegar todo o cenário e montar o cenário aí. E vai fazer isso, isso, aquilo para montar o cenário. Aí pega uma outra turma e fala: não, agora vocês aqui vão cuidar dos atores para mim. Eu quero que vocês peguem, vocês façam o texto, todos os textos bonitinhos, e contrata os atores para nós fazer um teste e passar os papéis para os atores. Aí depois vocês vão chamar os figurantes para ficar bonito, para ficar legal, ficar bastante interessante. Aí pega um monte de figurantes lá. Também tem o papel da divulgação do teatro, né? Não podemos esquecer disso. Tem que ser divulgado. Então vai nas rádios, vai nos jornais, vai fazer propaganda, vai fazer folheto distribuindo cartazes para a cidade toda, para chamar o povo para poder vir assistir essa peça. Então vão lá e vão à imprensa. A imprensa tem um papel fundamental para a divulgação de tudo isso, de todo esse teatro. Aí ele pega, depois de tudo isso armado, depois tudo certinho, o que ele faz? Aí ele pega, reúne todo mundo e começa os primeiros ensaios, os primeiros testes com os atores, vê se esse ator vai fazer tal papel. E essa peça é interessante, porque essa peça tem que ter bastante drama. Ela tem drama, ela tem romance, essa peça tem batalhas, tem bastante batalhas. Esse que não gosta desse faz intriga com aquele, e assim por diante. Então ele vai e pega tudo isso. E agora ele começa os primeiros ensaios. Por que é importante os primeiros ensaios? Para ver se cada um está dando certo naquilo que ele foi estabelecido. E para ver os erros. Então ele pega um, ensaia, aí depois tem outros ensaios. Aqueles pequenos ensaios onde os atores vão lá sem roupa, sem nada, sem a roupa ainda do figurino. Eles vão lá e começam a fazer os ensaios. Aí chega o grande dia do último ensaio. Esse último ensaio é importante para quê? Porque nele é que vai se ver todos os erros, tudo se está vindo tudo bonitinho, se está dando certo, se foi colocado tudo do jeito que o diretor quis. Então ele pega agora e vai fazer esse grande ensaio. É o último ensaio.
já está divulgado, o cenário já está feito, produção da roupa já está colocada, está tudo certo. Só agora o último ensaio. Então ele marca esse último ensaio. Depois é feito esse último ensaio. E aí ele consegue ver se os atores estão correspondendo com aquilo que ele tem em mente. Então, se de repente algum ator não está correspondente com aquilo, ou a fala dele não está de acordo com a fala que ele quer, ele vai tirar esse ator. Ô, meu amigo, não tá dando certo, pô. Você está falando tudo o contrário. O papel aqui é outro, você está falando o contrário. Tem que trocar você, assim não dá. Já foi ensaiado, já foi feito, já foi falado, e ainda assim você tá aí contrariando aquilo que eu escrevi? Não tem condição. Vamos ter que trocar você. Aí eles veem isso, veem aquilo e trocam os atores que não estão correspondendo com aquilo com aquilo que o diretor planejou, com aquilo que o diretor quis. Então vocês estão entendendo? Acho que muitos já estão até pegando já o lance, né? Muitos já estão passando pela cabeça de tudo que está acontecendo. Então você vê como essa comparação ela é muito oportuna, porque o que estamos vendo hoje no nosso mundo, o que estamos vendo hoje acontecer no nosso mundo, é exatamente isso. Algo lá atrás foi planejado, muito bem planejado, orquestrado, por todos nós sabemos quem foi, né? O inimigo de Deus, né? O inimigo de Jesus. Então ele orquestrou tudo, ele é o grande patrocinador, e ele chamou um grande diretor para fazer todo um espetáculo. E ele vai implantar esse espetáculo muito em breve. Então tudo que nós estamos vendo hoje, todas essas grandes coisas que nós estamos vendo agora, tudo isso não passa de um ensaio. Como eu disse em vídeos anteriores, eles estão vendo agora quem é de acordo com o que eles querem e quem não é de acordo com aquilo que eles querem. Então estamos vendo que algum presidente não está falando a mesma fala que eles querem que fale. Então logo, logo, infelizmente, eles vão substituir. Que esse morcego vindo do nascente do sol, do leste, né, ele veio, mas ele vem para atingir um público muito específico. Ele é por isso que eu digo que ele foi criado, foi uma criação, porque ele tem como objetivo as pessoas certas para a qual ele quer exterminar. Porque seria o último foco de resistência para eles implantar essa nova ordem mundial. Porque nós vemos que as pessoas de idade, e principalmente nesse meio das pessoas de idade, nós temos muitas pessoas religiosas. Pessoas que por muitos e muitos anos ali acompanharam a sua religião, acompanharam a Bíblia. E essas pessoas rapidamente notariam. Elas notariam tudo o que está acontecendo e já alertariam o mundo para tudo que está acontecendo. Mas qual é a ideia deles? É acabar com esse último foco de resistência. É exterminar esse foco de resistência. Por isso que a gente estamos vendo o que nós estamos vendo. Essa ideia de que protejam a sua vida, que alguns governantes estão fazendo, isso aí é tudo conversa. É tudo conversa. Faz tudo parte do ensaio. Isso aí não dá para acreditar. Ninguém aqui, aquelas pessoas que estão atentas, não vai acreditar nisso mais nunca. Isso aí foi algo elaborado para exatamente exterminar o último foco de resistência. Parece um negócio até macabro. Parece algo muito macabro, mas foi arquitetado pelo inimigo. Pela sombra da escuridão. Então não é nada de se estranhar não que ele faria isso. Ele fez e fez bem feito mesmo. Ele fez e colocou e está dando certo aquilo que ele colocou. E estão exterminando mesmo. Nos Estados Unidos, por exemplo, já passa de 90 mil mortos. Então
não é um número pequeno. No Brasil já está passando de 20 mil. Em alguns países da Europa já está, eu nem sei jamais, eu já até parei de contar os números exatos. Estou esperando acabar a primeira pandemia. Vamos ver quando isso vai acabar para nós contarmos os casos, né, de óbitos no mundo. Mas nós estamos vendo que a ideia deles está funcionando, a ideia deles, né? A ideia do inimigo de Deus está funcionando. Então por que eu digo que meus pés quase fizeram se escorregar? Porque até quando o presidente americano se levantou contra a ONU, cortando a verba da ONU, até imaginava-se que ele poderia fazer frente à implantação dessa nova ordem mundial. Então, aparentemente, parecia que esse presidente ia fazer frente a tudo isso, ia ser uma resistência a essa nova ordem mundial. Mas se pegarmos a Bíblia aqui, vemos que não. Que aqui no livro de Revelação, Apocalipse, capítulo 13, diz que exerce toda a autoridade da primeira fera à vista dela. Ela faz a terra e os que moram nela adorar a primeira fera, ou a primeira besta, uns falam fera, outros besta, né? Cujo golpe mortal ficou curado. E ela realiza grandes sinais para fazer até mesmo fogo descer do céu para a terra à vista da humanidade. Então havia ali duas feras. A Bíblia ali nesse trecho aqui fala sobre duas feras. Uma sofre um golpe e outra vem em seu apoio. Uma sofre um golpe quase mortal e a outra vem em seu apoio. Quem que é essa fera que sofre o golpe mortal? Essa foi a Inglaterra em 1940, quando Hitler estipulou a Operação Leão Marinho. Então a ideia era atacar a Inglaterra por meio de sua força aérea e colocar a Inglaterra de joelhos. E eles quase conseguiram isso, o que hoje ficou na história chamada como a Batalha da Grã-Bretanha, que começou em 10 de julho a 31 de outubro de 1940, onde Hitler intensificou total maciços ataques da sua força aérea, a Luftwaffe, contra a Inglaterra. Só que a Inglaterra conseguiu, por meio da RAF, a sua Real Força Aérea, deter o avanço alemão. Então, nessa época, a RAF deteve a Força Aérea Alemã. Então, ali, a Inglaterra sofreu um pesado golpe, quase vindo a óbito, quase sucumbindo. Mas eles conseguiram, por meio de sua força aérea, segurar o avanço alemão. Tanto é que Winston Churchill, desculpem o meu inglês, num discurso que ele fez à RAF em 1940, depois que tudo acabou, ele disse, sua famosa frase, nunca no campo dos conflitos humanos tantos deveram tanto a tão poucos. A frase de Winston Churchill, primeiro-ministro inglês. Só que aí, em 1941, o que aconteceu? Os Estados Unidos da América veio em auxílio à Grã-Bretanha, instalando ali a sua 8ª divisão. Então, daí em diante, frustrou os planos de Hitler. E Hitler aí ele atacava a Inglaterra, mas não conseguiria mais invadir a Inglaterra. Então aí frustrou os planos. Então vemos aí, tem duas feras. Uma quase foi a óbito, a outra veio, como diz o texto. Só que essa segunda, pediu que se adorasse a essa primeira. Então nós vemos que no jogo político é tudo armação. Então, hoje em dia, o que nós estamos vendo é tudo armação. Eles tentam passar para nós uma imagem
de que um está combatendo o outro, mas na verdade são só jogadas políticas, assim como na ilustração que eu fiz, né? No teatro. São só cenas. São só um ensaio e só cenas, né? Um tenta, fala que vai atacar o outro fala que vai atacar, o outro engrossa, põe exército lá, o outro avança com exército aqui. Pode até haver um ataque para ficar a cena realmente ficar bem real mesmo, parecer que realmente vai acontecer grandes coisas. Mas fazem tudo parte de um jogo político. Todos eles estão junto com a ONU. Na verdade, todos eles estão junto com a ONU e junto com esse plano de dominação mundial. Para quê? Aí que vem interessante. Aí que vem o que da questão, onde o 16 diz: e ela põe a todas as pessoas sobre compulsão, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, para que deem a esses uma marca na sua mão direita ou na sua testa, e para que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tiver a marca, o nome da fera ou o número dessas, ou o número do seu nome. Mas é interessante nesse texto aqui que diz que essa fera, ela põe a todas as pessoas sobre compulsão. Ou seja, ela obriga. Se nós formos aí no Google agora e digitarmos compulsão, o que nós vamos enxergar lá? O que vai aparecer para nós lá? Imposição, imposto. No termo jurídico, depois aparece uma notinha lá embaixo, no termo jurídico, ação do juiz ou tribunal superior para obrigar o inferior a cumprir a sua determinação ou despacho. E o que nós vimos agora? A ONU colocou uma regra lá, a ONU pegou, colocou uma determinação, que era para ser uma determinação. E o que os países fizeram? Acataram aquilo lá como lei. Eles acataram aquilo lá como lei e emitiram os decretos. O que a Bíblia diz, né? Que os governantes fazem o quê? Emite desgraça por decreto. Então a Bíblia já lá atrás já fala. E eles emitirão desgraça por decreto. Eles impõem um decreto e você é obrigado a assumir. Se você não cumprir aquela determinação, é preso. E isso tem muita relação com aquilo que fizeram até mesmo com Jesus, né? Para prender e matar Jesus, soltaram Barrabás. E o que nós estamos vendo hoje? Prendendo pessoas e soltaram bandidos. E aí emite um decreto e você tem que cumprir. É a mesma coisa aqui. Eles colocam as pessoas sobre compulsão e falam: agora vocês vão ter que colocar a minha marca. Não sabemos o que será ainda, né? Mas pelo jeito logo vai aparecer aí. Uns dizem que pode ser aí um cartão, uma moeda única que eles estão querendo pôr, né? Porque a economia vai quebrar. Sabemos disso. A economia do mundo praticamente está em ruínas. A ideia deles é colocar uma moeda única universal. Então não sabemos, talvez eles implantem aí um cartão universal. Aí não dá para saber. Aí nós temos que esperar um pouco agora para ver o que eles vão colocar. Mas de qualquer forma, por isso que eu falei que é um ensaio tudo que está acontecendo hoje. Porque o ensaio está dando certinho. Eles emitiram um negócio lá na ONU, os governadores lá naquela cidadezinha do interior, lá no fundo do Brasil, o prefeito foi lá e emitiu um decreto. E trancou todo mundo em casa. E se desrespeitar o decreto, vai preso. Tá aqui, ó. Tá aqui na palavra de Deus aqui, ó. Tá aqui na Bíblia. Compulsão, coloca o povo sobre compulsão. É obrigado, não tem essa de eu não querer. Ou você não querer, ou outras pessoas, não tem essa. É obrigado e acabou. Então é isso aí, vamos ficar muito atentos e vamos esperar agora para ver os próximos passos que seguirão.
Mas uma coisa eu falo é, não tem volta, o mundo não será o mesmo, não tem volta, agora é que nem tecnologia, né? Ela vai sempre para frente, não tem como voltar mais atrás. Não vai voltar mais atrás, ela sempre vai para frente, até aquilo que chamamos de a libertação por parte de Deus, até a coisa chegar num ponto, Deus fala, não, agora deixa comigo que agora eu vou acabar com isso aí. Agora é comigo. Agora vocês mexeram onde não era para mexer, agora é comigo. Então até lá nós temos que esperar e ter fé. Por isso que eu falo para vocês que não é hora de desanimar não. Embora pareça um pouco exaustivo, um pouco cansado, um pouco pessimista, mas não é não. É hora de se preparar, é hora de ter fé, é hora de crer em Deus, sabermos que com fé nós vamos passar tudo isso. Vai vir coisas piores, vai, mas nós vamos passar. A nossa fé, Jesus falou que quem perseverar até o fim é que será salvo. Ele não citou ali, ó, se você for de determinado lugar ou de determinada religião você vai ser salvo. Ele falou não, falou que quem perseverar até o fim é que vai ser salvo. Então é hora de nós perseverar, é hora de nós erguer a cabeça e ter fé em Deus. É isso aí, por hoje é só.